Olá, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para conversar com você sobre a importância de avaliar o nível de vulnerabilidade do idoso e como você pode fazer isso por meio de um instrumento simples. Então, se você é cuidador de idosos, se você é familiar de pessoas idosas ou se você é profissional, realmente já atua com pessoas idosas, seja muito bem-vindo a essa live, participe, você vai entender a importância de avaliar essa vulnerabilidade, por que a gente deve avaliar, em que isso pode nos ajudar. Então fique comigo, tá bom? Quero lembrar você que está me assistindo pela primeira vez, eu tenho um canal no YouTube, no qual eu tenho mais de 400 vídeos sobre saúde da pessoa idosa. Então, se você ainda não passou por lá, né? Ou se você está me assistindo agora no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho, convide outras pessoas também, faça uma maratona de vídeos. Tem vídeos sobre diversos assuntos, tem vídeos sobre Alzheimer, tem vídeos sobre Parkinson, tem vídeos sobre prevenção de demências, tem vídeos sobre atividade física, tem vídeos sobre meditação, sobre práticas integrativas, tudo que vocês imaginam relacionado à saúde da pessoa idosa eu tenho no meu canal do YouTube. Então não deixe de participar. É, na verdade, uma verdadeira especialização, né, Cleuma Norato? Seja bem-vinda. É uma verdadeira especialização em saúde da pessoa idosa no meu canal do YouTube, tá? Então, se você não passou por lá, realmente você está perdendo. Deixa eu ligar a live aqui no Facebook para eu acompanhar os comentários de vocês. Boa tarde, Oscarina Rodrigues. Seja bem-vinda, Oscarina. Quem mais estiver entrando aí no Facebook, dê o seu boa tarde também. Estou fazendo esse teste, tá bom, gente? Em relação à questão de horário de live, no momento é o horário que tem sido assim mais tranquilo para eu vir aqui. Se der certo, se vocês participarem ativamente das lives, eu continuarei fazendo lives nesse horário, tá? Se eu perceber que também não está tendo uma demanda, que está difícil vocês participarem nesse horário, aí eu vou interromper, gravo vídeos e coloco, e vocês assistem no horário que vocês puderem. Mas o legal de fazer live, vocês participarem na hora, é a possibilidade de tirar dúvidas, tá? Então, tentem aproveitar o máximo possível a live de hoje. Então, para quem está entrando, hoje nós vamos conversar sobre a importância de estar avaliando o nível de vulnerabilidade do idoso. Isso é importante para quem é familiar, é importante para cuidador, é importante para o profissional, né? É uma medida que a gente vai estar fazendo para avaliar o risco de declínio funcional, ou seja, do idoso estar perdendo as suas capacidades de lidar, de fazer as suas atividades do dia a dia. E também a gente vai estar avaliando a possibilidade de morte desse idoso nos próximos anos. Vocês vão entender agora por que é importante avaliar isso, tá bom? Boa tarde, Graciete Ferreira, seja bem-vinda, Virgínia também. Peço a vocês que não compartilharam a live, compartilhem, vamos convidar outras pessoas, né? Vamos reforçar que agora estamos tendo lives, né, às 12 horas, para que as pessoas se habituem nesse horário. E aí, independente do Facebook, do Instagram avisar ou não a vocês, vocês podem sempre dar uma passadinha por aqui, tá bom? Então, gente, o que é vulnerabilidade do idoso? Quando a gente fala de vulnerabilidade do idoso, nós não estamos falando de doença, tá? Nós estamos falando da possibilidade, então, de estar avaliando o risco desse idoso estar perdendo ao longo do tempo essas capacidades. Quais são essas capacidades, né? A capacidade funcional dele, por exemplo, a gente vai estar avaliando se o idoso está perdendo a capacidade dele de autocuidado, por exemplo, de conseguir tomar o próprio banho, fazer a própria comida, como também a gente vai estar avaliando a possibilidade do idoso estar conseguindo fazer as coisas fora de casa, né? As atividades aí da vida diária, as atividades instrumentais, né? A possibilidade de ir ao mercado, ir ao banco, né? O quanto que esse idoso consegue ser independente ou não. Ou pensando também, como essa avaliação é uma avaliação que a gente tem que fazer sempre, né? Tem que ser uma avaliação periodizada. E isso significa que ao longo do tempo a gente vai estar avaliando se esse idoso está perdendo essas capacidades, para a gente identificar por que ele está perdendo e a gente intervir para que isso não aconteça mais, né? Para que esse idoso continue funcional, continue sem depender de outras pessoas. Vulnerabilidade está associada a várias questões. Por exemplo, né? Está relacionada à questão de doenças também, mas não são só doenças que deixam o idoso mais vulnerável. Por exemplo,
A vulnerabilidade está associada a questões individuais. A sua atitude, por exemplo, diante da vida, a sua atitude diante dos desafios, né, que a vida vem te trazendo, os seus comportamentos, por exemplo, em relação ao autocuidado ou não, a sua autopercepção de saúde também é avaliada, ou seja, se você considera que a sua saúde é boa ou que a sua saúde é ruim, tudo isso é avaliado. Fatores sociais, né, condições econômicas, condições de gênero, condições de raça, condições, se você mora numa área urbana, numa área rural, isso também vai definir, vai ajudar a definir se você está numa situação de vulnerabilidade ou não. E aí tem as questões também institucionais, né? Se você tem acesso a políticas públicas, se essas políticas estão sendo realmente efetivadas. Tudo isso ajuda a gente a fazer um panorama de vulnerabilidade desse idoso. Existe um instrumento, que é um instrumento que eu vou estar passando aqui algumas imagens no Instagram, no Facebook eu não vou conseguir, tá? Mas eu vou passar para vocês isso também pelo grupo do WhatsApp para vocês visualizarem, tá bom? Existe um instrumento que é o VES 13, que a gente utiliza, inclusive, lembra a vocês que eu fiz uma live falando sobre a caderneta de saúde do idoso, fiz inclusive uma publicação sobre essa caderneta, botei no grupo do Telegram, botei nos grupos do WhatsApp, né? Esse instrumento vai permitir a gente avaliar qual o grau de vulnerabilidade desse idoso, qual o risco maior desse idoso estar apresentando um declínio funcional, quais são as chances desse idoso se tornar mais dependente, e com isso vão nos dar a possibilidade, né, tanto você que é cuidador, quanto nós, por exemplo, que somos profissionais, de estar priorizando determinadas questões relacionadas àquele idoso. E se a gente trabalha com um grupo de idosos, né, vamos supor que eu trabalho numa unidade básica de saúde, aí eu atendo, sei lá, 50 idosos, 100 idosos, né? Fazendo essa avaliação com todos os idosos, eu vou saber quais idosos eu devo priorizar, quais são as questões relacionadas àquele idoso que eu devo priorizar para trazer mais qualidade de vida para ele, para impedir que ele tenha esse declínio funcional. Esse instrumento ele vai permitir isso. Existem várias propostas para avaliar se esse idoso está no nível de vulnerabilidade, né? O que eu vou trazer aqui para vocês, que eu vou colocar a imagem no Instagram, é um instrumento chamado VES 13, né? É um instrumento onde a gente faz várias perguntas. E essas perguntas você não precisa... precisa ser um especialista em gerontologia para responder? Não. Você cuidador, você familiar, o próprio idoso e também, é claro, o profissional pode responder essas questões. São questões simples, a gente não demora mais do que 5 minutos para estar respondendo esse instrumento. São 13 itens que vão nos ajudar por meio de uma escala ali de 10 pontos a ver se esse idoso está se ele está em algum nível de declínio funcional ou se ele não está, se está no nível de declínio mais grave, no nível de declínio mais leve. Isso vai permitir que a gente tenha uma atenção maior com esse idoso. E aí a questão não fica só no nível, idoso está bem ou está mal no nível da minha cognição. Não, esse instrumento me dá uma pontuação para me dizer como que esse idoso está, tá? Então, qualquer um pode estar, inclusive, por exemplo, eu posso ligar, ou eu posso, por exemplo, atendendo, no meu caso, a gerontologia, atendendo ao idoso, eu posso, por telefone, por vídeo, perguntar para esse idoso ou para o cuidador essas questões e descobrir se ele está num risco de vulnerabilidade maior ou não, tá? Esse instrumento, ele, então, vai permitir identificar isso, vai permitir estratificar os níveis, né, de vulnerabilidade do idoso, e ele está nessa caderneta de saúde do idoso. Por isso que eu falei para vocês em uma das lives que eu fiz semana passada. Gente, é importante que o idoso tenha essa caderneta, né, que as unidades básicas de saúde tenham, que você que é profissional, independente se você atua no SUS ou não, que você tenha essa caderneta, utilize junto com o idoso, porque é uma base, assim, é um instrumento super importante para a gente conseguir ir avaliando esse idoso ao longo do tempo, como que está a qualidade de vida dele e a saúde desse idoso, né? A gente vai avaliar nesse instrumento a autopercepção de saúde, ou seja, que o idoso sente em relação à própria saúde, questões relacionadas à limitação física, à incapacidade, né? Então, é de fácil aplicação. Eu vou colocar aqui no Instagram, quem está no Instagram vai conseguir ver aqui esse instrumento, tá? Quem está no Facebook, não ficou muito legal, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra, deixa eu ver, escolher outro ativo. Vamos ver se esse fica melhor. Não tá muito legal. Eu nunca compartilhei foto aqui, né? Então, eu tô tentando compartilhar aqui de forma que... Deixa eu ver.
Essa imagem está um pouquinho melhor, não está tão boa, né? Essa imagem. Mas, por exemplo, para vocês que estão no Facebook, mesmo para vocês que estão aqui no Instagram, eu vou falar para vocês o que a gente avalia aqui nesse instrumento. Por exemplo, o que a gente vai perguntar ali para o idoso, né? A gente vai perguntar ao idoso em relação, por exemplo, à idade do idoso. Então, se o idoso ele tem ali menos de 75 anos, né? A gente vai avaliar ali, por exemplo, se o idoso tem entre 75 a 84 anos, aí a gente vai colocar um ponto. Se ele tem mais de 85 anos, são 3 pontos, ou seja, quanto maior a idade desse idoso, maior o risco dele de vulnerabilidade, né? Depois a gente pergunta em relação à autopercepção de saúde. Não deu para colocar aqui no Instagram essas primeiras perguntas, tá, gente? A imagem não ficou legal, uma pena. Mas o tópico 2 a gente vai perguntar em relação à autopercepção de saúde. O que ele considera, o que o idoso considera a saúde dele? É boa, é muito boa, é regular, é ruim? Dependendo dessa resposta, vai ter uma pontuação. Depois a gente vai avaliar a questão da limitação física do idoso. Aí aqui no Instagram vocês já estão conseguindo ver. Por exemplo, né, eu vou perguntar para o idoso ali, ele consegue curvar, se agachar, se ajoelhar-se? E aí ele vai responder se é com nenhuma dificuldade, se é com pouca dificuldade, se é com média dificuldade, ou se ele é incapaz de fazer esse tipo de atividade. A gente vai avaliar, por exemplo, se ele consegue levantar ou carregar objetos de aproximadamente 5 quilos. Aí a mesma coisa, todas as perguntas que eu falar para vocês, a gente vai avaliar o nível de dificuldade, se é nenhuma, se é pouca, se é média, se é muita, ou se ele é incapaz de fazer. Por exemplo, levantar ou estender braços, né, acima do ombro, escrever ou manusear ou segurar pequenos objetos, andar 400 metros, fazer serviço doméstico, né, como esfregar o chão ou limpar a janela. A gente avalia esse nível de dificuldade. Aí depois a gente vai para o nível de capacidade. Deixa eu escolher outro aqui. Acho que é esse arquivo aqui. Tá meio ruinzinho, mas eu acho que dá para vocês verem um pouquinho. Depois eu vou botar no grupo do WhatsApp e no canal do Telegram, tá? Não se preocupe que esse instrumento vai para os nossos grupos lá, por isso que é importante vocês estarem no grupo, né? Em relação à questão da capacidade do idoso, né? O que eu vou estar avaliando aqui? Por exemplo, eu vou perguntar para o idoso, né? Se ele consegue fazer compras de itens pessoais, né? Produtos de higiene, de medicamentos. Ele consegue? Sim. Ou ele não consegue? Ou se ele precisa de ajuda. Eu vou avaliar em relação à questão de como ele lidar com a questão do dinheiro. Ele consegue lidar com o dinheiro, né? Ou ele recebe ajuda de outras pessoas para poder lidar com a questão do dinheiro. Outra pergunta que a gente faz também para o idoso: ele consegue atravessar o quarto andando ou caminhar pela sala ou não? Ele consegue realizar as tarefas domésticas, lavar pratos, arrumar casa, fazer limpeza leve? É uma coisa que ele consegue, é uma coisa que ele tem dificuldade? Esse idoso consegue tomar banho de chuveiro? É uma pergunta que a gente faz. E aí, a caderneta de saúde do idoso, ela traz também outras questões. Eu vou colocar aqui no Instagram outra imagem, para a gente estar avaliando questões complementares, né? Lembrando, mais uma vez, que eu vou mandar para vocês para o WhatsApp. Então, em relação às questões complementares, o que a gente vai estar avaliando também do idoso? Por exemplo, deixa eu só puxar aqui. A gente vai avaliar a questão da cognição, né? Em relação à questão da memória. Se alguém, por exemplo, da família falou para esse idoso que ele está ficando esquecido, que ele está ficando desmemoriado, porque às vezes ele não percebe, mas alguém da família percebe. Então, por isso que a gente pergunta para ele se alguém fez esse comentário. E aí a gente pergunta para ele se ele sente esquecimento, se esse esquecimento está piorando. A gente pergunta em relação ao humor, se no último mês, se ele se sentiu desanimado, se ele se sentiu triste, se ele se sentiu desesperado. A gente pergunta se ele perdeu o interesse ou o prazer por alguma atividade, né, prazerosa. Então, tudo isso, na verdade, vai nos ajudar. Parei de compartilhar aqui no Instagram. Vai nos ajudar a avaliar a capacidade funcional do idoso e, complementarmente, né, essas outras questões que eu coloquei aqui de cognição, humor, vão nos ajudar a avaliar, então, juntando tudo isso, esse instrumento V3, né, mais essas outras perguntas complementares, avaliar a questão da cognição do idoso, ter uma ideia
assim, superficial, mas muito importante, como que está essa questão da cognição do idoso, do humor, a questão da memória, e avaliar a questão das perdas físicas, né? Da capacidade desse idoso continuar fazendo as atividades dele ou não. Então, esse instrumento vai nos dar um somatório de 0 a 10, super fácil de fazer. Com isso, a gente vai entender a condição de saúde do idoso, a gente vai conseguir traçar um plano de intervenção para o idoso. Por exemplo, se você é familiar e você consegue responder com o idoso essas perguntas, né? Você vai conseguir ter mais informações para você passar para o médico que acompanha esse idoso, para você falar, olha, eu estou observando que ele está piorando nesse campo aqui, ó. Antigamente ele conseguia tomar banho sozinho, agora ele não está conseguindo mais, né? Um tempo atrás, quando eu fiz essas perguntas para ele conseguia arrumar a casa, agora ele já não consegue mais. Então você mesmo vai conseguir, vendo, né, a evolução, o declínio funcional desse idoso, e conseguir levar para esse profissional e trazer questões para que sejam traçadas aí planos de intervenção para o idoso. Isso vai melhorar a qualidade de vida do idoso, isso vai permitir manter o idoso na capacidade funcional por mais tempo, vai permitir, então, o acompanhamento do idoso. Então, gente, o que eu vou fazer, né? Treinar para utilizar esse instrumento. Eu poderia fazer um treinamento para usar esse instrumento, mas é algo que é demorado, demanda um curso. Eu não vou fazer esse treinamento agora, não estou em tempo de fazer. Mas a minha live é no sentido de vocês entenderem que é possível. Eu vou mandar essas perguntas para vocês, mais uma vez terminou a live, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, no Telegram. É possível vocês olharem ali, responderem junto com o idoso, fazerem esse somatório e entenderem qual nível que esse idoso está. E se você é profissional, você deve utilizar esse instrumento junto com todos os instrumentos que estão na caderneta de saúde do idoso, tá? Se você é idoso, leve esse arquivo da caderneta do idoso para o profissional médico que te acompanhe. Peça para ele preencher junto com você, né? E ter uma regularidade de estar sempre fazendo esses questionamentos, sempre utilizando esses instrumentos, porque isso vai ajudar a acompanhar a sua própria saúde, né? E vai ajudar esse profissional a utilizar estratégias aí para te atender. Então, terminando a live, eu vou mandar mais uma vez o arquivo da caderneta do idoso, vou mandar o manual, tá, para preenchimento da caderneta do idoso, e vou mandar o material de uma oficina que eu participei, onde foi ensinado como preencher esse instrumento de classificação de vulnerabilidade do idoso. Se você é profissional, é bom que você imprima isso, que você leia, né? Se possível, que você participe de um treinamento. Futuramente eu pretendo até fazer um treinamento sobre isso. Mas só de ler esse material da oficina que eu vou mandar, né? São 36 páginas, você não vai precisar ler todas. Vai ler a partir do momento que fala desse instrumento de classificação da vulnerabilidade. Aí são poucas páginas. Ali vai te explicar como fazer a pontuação, né? E você vai poder estar utilizando isso. Se você é familiar também, imprima pelo menos a parte do instrumento, que é uma folha, vai preenchendo aquilo ali e fazendo o somatório, porque o arquivo ensina a fazer o somatório também, tá? Posteriormente eu posso até pensar, eu queria fazer um treinamento, fazer uma live, mesmo que eu não fizesse um treinamento sobre esse instrumento, mas, por exemplo, eu não sei ainda como que faz para compartilhar, por incrível que pareça, no Facebook, né? Esses arquivos, fazer uma apresentação de PowerPoint. Eu vou aprender isso ainda, para eu tentar trazer essa aula aqui para vocês, né? Até gratuita, para vocês conseguirem fazer. Mas não é difícil, vocês vão olhar esse material que eu vou mandar, especialmente esse material da oficina, vocês vão ver que é fácil utilizar e que ajuda a gente a ter uma visão sobre a saúde do idoso e focar aquelas questões da vida dele, da saúde dele, que a gente precisa focar mais atenção para que ele não perca a capacidade funcional, tá bom? Eu quero dar uma boa tarde para a Laudiceia Bueno, aqui no Facebook, falou que sumiu um pouquinho. Opa, perdeu uma irmã por sequelas da Covid. Poxa, Laudiceia, sinto muito, né? Mais uma perda na sua vida. Peço que Deus conforte seu coração, né? Que seu coração se preencha de paz, né? Que você consiga lidar, acolher você mesma, né? E lidar com esse processo de luto, que eu sei que não é fácil. Sei que você veio de outras perdas, né? Já teve a perda da sua outra irmã também há um tempo atrás, mas o que eu posso dizer é que eu vou estar orando por você, tá bom? Para que você fique bem e fique aqui com a gente, participe com a gente, esteja com a gente nesses momentos, né? Eu acho que é bom mesmo à distância a gente estar junto de alguma forma e isso talvez possa te fortalecer, tá bom, minha linda?
Então é isso, gente. O que eu quero pedir a vocês, tá? Primeiro, se vocês não estiverem no grupo do WhatsApp, Telegram, entrem. Vou mandar os arquivos agora. Convidem outras pessoas para o Instagram, convidem outras pessoas para o Facebook. Vou tentar, a partir de semana que vem, fazer sempre lives às 12 horas. Não vou me comprometer todos os dias, mas vou sempre tentar estar fazendo live às 12 horas. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões de temas, mandem para o Instagram, escreva aqui no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, para que eu possa ajudar vocês e trazer mais temas que sejam do interesse de vocês, tá bom? Então é isso, quero dar uma boa tarde também para Terezinha Beguelini aqui no Facebook. Gratidão, tá, Terezinha Beguelini, pela sua presença, compartilhou aí com várias pessoas. Brigadão, tá? Gente, então é isso. Juraci, boa tarde quem esteve no Instagram, boa tarde quem esteve no Facebook. Fiquem na paz, que vocês tenham um ótimo final de semana. Não esqueçam de dar uma olhadinha no material que eu vou mandar para vocês agora, tá bom? Forte abraço, fiquem na paz e a gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau.